Louvado seja o nome do Senhor, para sempre seja louvado. Venha a nós o teu reino. Quando nós oramos o Pai Nosso, o que nós dizemos? Venha a nós o teu reino. Só que tem muita gente que não entende o que é esse reino. Não tem uma esperança de vida porque não entende, não sabe o que é reino. O reino que ele entende é esse reino que nós vivemos aqui. E a maioria das pessoas querem perpetuar esse reino. Pastor, tem que melhorar as coisas aqui, porque nós temos que viver aqui. Tem minhas coisas, tem minhas propriedades. Existe um reino que nós temos que ter uma esperança verdadeira e aguardar com muita expectativa. Esse reino que o Senhor Jesus, quando chegou aqui, Ele trouxe esse reino dele já na terra. Mas nós vamos reinar com Jesus Cristo. Nesse reino que nós vamos meditar nele hoje. Você quer aprender sobre o reino hoje? Eu quero aprender sobre o reino, porque você não tem como desejar algo que você não conhece. Tudo o que nós pensamos é o que determina como nós agimos. O nosso cérebro, ele é 2% da nossa massa corpórea, a massa cinzenta nossa. Só que ele tem uma demanda de energia de 20% do nosso corpo. O que você produz de glicose, de energia, precisa para o seu cérebro, para você ver a importância de você pensar e de você meditar nas coisas de Deus. Porque quando nós somos enganados por Satanás, o destino é a morte. Satanás, ele é expert em enganar. Não pense que eu e você somos espertos se não for dirigidos por Deus, ou dirigidos pelo Espírito Santo e pela palavra dele. Nós somos enganados facilmente por Satanás. Satanás enganou Adão e Eva, fácil. E nós temos que começar a entender o reino de Deus e a sua justiça. Quem que quer justiça aqui? Você quer paz, você quer alegria, você quer gozo, você quer plenitude? Nesse reino vai ter. Você crê nisso, querido? Pastor, mas aqui no Brasil nós temos que lutar por justiça, nós temos que lutar pelos nossos direitos, porque a Constituição me garante. O que a gente está vivendo ultimamente, irmãos? A Constituição não garante nada. Eles rasgam a Constituição a todo momento. O governo deste mundo, o império deste mundo é das trevas, o império deste mundo é de destruição. Não queira viver eternamente aqui. Tenha a expectativa do reino da glória, do reino dos céus. E Jesus veio aqui e ele só falava sobre o reino. Muitas pessoas pensam assim: Jesus veio para curar as pessoas, para realizar milagres. Não, Jesus saía a ensinar sobre o reino, e no caminho ele curava as pessoas. Fundamental eu e você entendermos sobre o reino. Pastor, eu quero bênçãos, eu quero cura para o meu físico, eu quero prosperidade. Querido, isso é uma prateleira lá embaixo comparado ao reino. Mateus, no capítulo 24, versículo 14, diz assim: o evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. O fim está próximo, mas não é para você se desesperar. Pastor, que medo que vem. Não, vai vir o fim desse império. Colossenses diz assim: porque ele já nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino. Qual reino? O reino do Filho do seu amor. Um reino de justiça, um reino de paz, onde não haverá tristeza, e Jesus vai reinar e vai sentar no trono, e Ele vai designar todas as coisas, todas as leis, e o rosto dele brilha mais que o sol do meio-dia, e Ele é maravilhoso, Ele é o Deus forte, Ele é o príncipe da paz. Você está almejando paz, você está almejando alegria? Almeje esse reino, o reino de justiça pleno. Lá não vai ter inveja, ninguém vai ter preocupação com o outro, ninguém vai lembrar das coisas deste mundo, das tristezas. Alguém que te fez mal, você vai esquecer, você não vai lembrar, porque é um reino de paz. Como que é esse reino? Vamos ver o que a palavra de Deus nos fala. Pastor, mas é uma coisa utópica, isso aí é uma coisa, isso aí é uma história. Não, isso é muito mais real do que nós vivemos. Só que um povo não entende. Como que é a cabeça das pessoas hoje em dia, irmãos?
Eu não assisto Big Brother, mas você vê, aparece na internet, as pessoas, como que as pessoas pensam? Pastor, é assustador. É assim que as pessoas pensam. As pessoas estão desejando o carnaval para ter relações com várias pessoas. Desculpe o termo, mas fazer suas necessidades na rua. Irmãos, você fala, não acredito que a pessoa está falando, é o desejo do coração. Mentir, enganar, fazer o mal. Você conversa com as pessoas hoje em dia, uma mentalidade tão rasa. Não tem uma aspiração para nada, porque é um mundo tão triste. E a maioria das pessoas sucumbem porque vai buscar esperança onde? Por isso que nós temos que falar desse reino. Por isso que a questão do reino tem que entrar dentro do meu e do seu coração, e nós temos que todo dia meditar nisso. Uau, que alegria! Pastor, o mundo está desmoronando. A nossa liberdade está indo embora. As pessoas dizem para você, quantas pessoas podem ir na sua casa? E você tem que ficar quieto. Você tem que tomar vacina, senão você pode ser mandado embora por justa causa, fácil. Isso é só o começo. Pastor, aonde que nós vamos chegar? É realmente o reino desse mundo jaz no maligno. E muita gente, até a gente vê liderança, não, vai melhorar. Pastor, que discurso fatalista. Não, não é isso. É um discurso de esperança. Sabe, tudo vai ser novo, tudo vai ser perfeito. E Jesus veio falando e ensinando os seus discípulos também. Lá em Lucas, no capítulo 17, é um texto longo, mas é importante a gente ler. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência de exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. E disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. Vai chegar o dia que as pessoas vão querer ver Jesus e não vão ver mais. Esse é o tempo, esse é o momento. E dir-vosão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, não vades nem os sigais, porque como um relâmpago que faiscando desce uma parte do céu e resplandece até a outra parte do céu, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim é de ser a vinda do homem. Um momento que, se você colocar em números, acho que é milissegundos. Mas primeiro convém que ele apareça muito, convém que ele padeça muito e seja reprovado por todos nesta geração. E como aconteceu nos dias de Noé, como nós estamos vivendo nos dias de hoje, assim como as pessoas estão pensando. Como acontecia nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem, assim será também nos dias que estão precedendo a volta de Jesus. Guerras, rumores de guerras, terremotos. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, buscavam as coisas, buscavam coisas desse império das trevas, desse reino, buscavam ter coisas, buscavam felicidade, buscavam sucesso. Bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Assim será no dia que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo as suas alfaias em casa, não desça a tomá-las, e da mesma sorte que o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, qualquer que buscar através da sua força garantir a sua vida, perdê-la. E qualquer que perdê-la, se você entregar a sua vida para Jesus, você vai ter a sua vida salva, a sua alma salva, salva-la. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado e o outro será deixado. Duas estarão juntas moendo, e uma será tomada e a outra será deixada. Dois estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado.
E respondendo disseram-lhe: onde, Senhor? E ele lhes disse: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Jesus narrando e falando sobre os últimos dias e também em relação ao reino. Reino no grego quer dizer basileia. E o termo basileia é citado no Novo Testamento mais de 150 vezes. Mas a gente vê, por exemplo, no livro de Daniel, capítulo 2, versículo 44, mas nos dias desses reis, Daniel 2, 44, mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Você está pensando, está entendendo? A eternidade, um reino que jamais será destruído, e esse reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, todos os reinos da terra. Esse reino esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Você quer participar de um reino que vai permanecer para sempre, meu querido? Daniel capítulo 7, versículo 27. E o reino, e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos, ao povo dos santos do Altíssimo, e o seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Esse é o reino que nos aguarda. Isaías capítulo 32, versículo 1 diz assim: e eis que reinará um rei com justiça. Com justiça. Lá não haverá injustiça, não haverá diferença. Um rei que reinará com justiça, e dominarão os príncipes segundo o juízo. Atos capítulo 1, do 1 ao 3, olha que interessante. Diz assim: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Jesus saiu a ensinar sobre o reino, e nós estamos aqui ensinando sobre o reino, e você precisa sair daqui entendendo mais sobre o reino, e precisa ter como primordial na sua vida: eu quero morar eternamente nesse reino. Muito mais importante do que filhos, do que família. Pastor, tem algo mais importante? É buscar o reino. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Depois de ter dado, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo, os apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, depois que Jesus morreu, se apresentou vivo. Jesus se apresentou vivo, ressurreto, com muitas provas infalíveis. Parou para analisar? Jesus, pastor, existia dúvida no coração dos discípulos? Não, provas infalíveis. Ele apareceu: toca em mim, olha minhas chagas, olha onde eu fui transpassado. Provas infalíveis, sendo visto por eles pelo espaço de 40 dias. E agora você imagina Jesus numa imersão de 40 dias ensinando sobre o reino. 40 dias, Jesus glorificado aparecia para os discípulos e ensinava sobre o reino. Nós temos que ensinar sobre o reino, nós temos que aprender. Por que você acha que os discípulos entregaram sua vida pelo Evangelho? Porque eles tiveram uma mentoria de 40 dias, entendendo sobre o reino e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Jesus falando sobre o reino de Deus 40 dias. Continuando. Não tem o 4? Não, então, é verdade, esse é até o 3. Atos no capítulo 3, do versículo 19, diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério. Você quer refrigério para a sua alma? Pela presença do Senhor. E envie Ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha. Como é que é? Você está entendendo o que está escrito ali?
o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo. Os céus estão contendo Jesus até a volta dele, até que seja o tempo do que? De restauração. Esse império é de destruição, mas Jesus vem com um reino de restauração. Vai restaurar tudo, vai restaurar seu físico, seu emocional, todas as coisas serão restauradas, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos e profetas desde o princípio. Ué, o que os profetas falaram? Como assim? Volta lá o versículo para mim, por favor. Dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos e profetas desde o princípio. Quer dizer que os profetas antes de Jesus já estavam falando sobre isso? Isaías já estava falando 700 anos sobre isso. Isaías capítulo 2, versículo 1 ao 4. Olha o que fala do reino. Olha o que fala dessas coisas. É necessário que ele permaneça no céu? Não, desculpa, querido. Vocês estão Isaías capítulo 2, versículo do 1 ao 4. Eu vou ler aqui. Foi isso que Isaías, filho de Amós, viu a respeito de Judá e de Jerusalém. Olha que Isaías viu acerca desse novo reino. Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido como o principal. O monte do Senhor será o principal na terra. Será elevado acima de todas as colinas, e todas as nações correrão para ele. O Brasil vai para tudo para lá. Todas as nações vão para lá. Assim que vai funcionar esse reino. Virão muitos povos e dirão: venham, subamos ao monte do Senhor e ao templo do Deus de Jacó, para que Ele nos ensine. Jesus vai nos ensinar. Aleluia. Você já pensou ter uma mentoria de Jesus, querido? Para que Ele nos ensine os caminhos e assim andemos em suas veredas. Pois a lei sairá de Sião, de Jerusalém virá a palavra do Senhor. Só para dar uma explanada de como será o reino. E Ele julgará entre as nações e resolverá contendas de muitos povos. Tudo, todas as nações, qualquer problema Jesus vai resolver. Eles farão de suas espadas arados, todo tipo de arma, todo tipo de material bélico, vai virar em instrumento de plantação, porque a paz vai imperar. E as suas lanças foices, e suas lanças em foices para a colheita. Uma nação não mais pegará em armas para atacar outra nação, e elas jamais tornarão a preparar-se para a guerra. Nunca mais existirá guerra. Você está ouvindo rumores de guerra? Não sei se você acompanha. Existe um país chamado Irã. E o estatuto do Irã, o número 1, o que a nação do Irã busca. O que é, pastor? Se é a saúde para o povo? Economia? Não. Número 1, riscar Israel do mapa. Esse é o plano primordial do Estado do Irã. O presidente americano, que assumiu agora, está revogando todas o cerceamento que existia para o Irã. E o Irã está desenvolvendo rapidamente a bomba atômica. E eles não têm princípios nenhum. Eles não têm nenhum tipo de consciência. Eles vão lançar a partir do momento. Aliás, a gente ouve notícias, está acontecendo terremotos no Irã, perto de hospitais. Como assim? E a inteligência israelense tem estudado e tem visto que eles têm feito testes com buracos e jogando bombas, fazendo testes. Então esse mundo aqui é de destruição, irmão. Não sei se você está entendendo. Estamos vivendo uma pandemia, e esse império das trevas, eu podia falar para você, pastor, fique tranquilo que vai vir coisa. A palavra de Deus está dizendo que vai acontecer, mas não é para eu e você ficarmos tristes, temerosos, é para a gente ter esperança. Só que, como que eu não consigo entender, pastor? Como assim um reino? Eu só conheço esse planeta Terra. Então aqui vai ser tudo renovado. Você viu o que a palavra de Deus disse? É isso que você e eu temos que anelar. Então a gente vem na igreja, cara, a pessoa coça aqui. Vamos acordar, irmãos!
buscar primeiramente o reino de Deus. Você não está brincando, o Satanás não está brincando com você, nem comigo. Ele vem para matar, roubar e destruir. Só que nós temos que ter o entendimento do reino. E nós temos que falar, sair das quatro paredes e falar para as pessoas. Eu vou para minha casa, eu falo para os meus irmãos. Não, fala do reino. A pessoa fala, mas que reino, que coisa de reino que você está falando? Não entendi. No outro dia ele vai perguntar a mesma coisa. E você vai começar a estudar sobre o reino, porque para você, o que é esse reino? O Espírito Santo me revela sobre esse reino. Eu quero anelar sobre esse reino. Eu quero deixar de ser um religioso que vem aqui, senta na cadeira e fica analisando a pregação. Eu quero bênção, eu quero... Isso é bobeira, querido. Nós temos que buscar primeiramente o reino de Deus. Foi isso que Jesus veio a ensinar. Por que Deus ia fazer um plano desse? Um plano de salvação, um plano de redenção e dar um reino novo para nós? E tem pessoas que não aceitam, pessoas que não entendem. Quando nós não entendemos as coisas, a gente não aceita. Isaías no capítulo 9, versículos 6 e 7 diz assim: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado, autoridade, estará sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Amém? Você quer ser reinado por um rei desse? Ou você quer ser reinado por governos humanos que te oprimem, que estão fazendo da gente o que a gente quer? Eu não quero. Eu quero o reino dos céus. E esse reino está para vir a qualquer momento. Um piscar de olhos. Um piscar de olhos. Pastor, como é que eu faço? Como é que eu faço? Eu quero estar preparado. Eu tenho até medo de falar sobre isso. Eu tenho que estar... Como que eu vou estar preparado? A palavra de Deus fala que sem santificação ninguém virá a Deus. Mas pastor, eu não sou santo, eu não consigo ser santo. Eu não consigo. Santificação, separarmos este mundo, separarmos a mentalidade do mundo, sairmos da vala em que todos estão andando, cada um pensando de um jeito erradamente. A gente não brinca de religião, nós somos privilegiados porque nós temos a palavra de Deus, querido. Você sabe o que é eternidade? Eternidade. Tem gente que pensa que vai tirar a vida dele e acabou, tudo não acabou. Pelo contrário, vai viver em sofrimento pela eternidade. Mas nós que somos orientados pelo Espírito Santo, a cada dia nós vamos aprender sobre o reino. Quem tem sede de aprender sobre o reino aqui? Aprender sobre o reino. Pastor, eu não quero, minha cabeça está cheia de tanta porcaria, eu assisto novela, eu quero saber. E o reino? Como é que é esse reino, pastor Ciro? É um reino de paz. O cordeiro vai comer do lado do leão alfafa. A criança vai enfiar a mão na toca da cobra, da serpente, e não vai fazer nada, vai brincar. A natureza não vai ter mais espinhos. Pastor, que utopia? Utopia é você pensar que esse mundo vai melhorar. Mas tudo nos mostra que Cristo já volta. E tudo que foi profetizado já foi cumprido. E tem pessoas que nem entendem. Tem pessoas que precisam de mais provas. Que mais provas você quer? É o fim dos tempos, está acabando. Só que vai vir um novo reino. Vai ser maravilhoso. A Jerusalém celestial. Nós vamos poder ir lá comer na árvore da vida, beber do rio da vida. Você consegue dimensionar? Não dá para dimensionar, porque nossa mente é muito restrita. Mas pensa num momento de paz e de alegria, de plena satisfação na presença de Jesus. Quanto tempo, pastor? Todos os dias, todas as horas, todos os minutos, um corpo glorificado. Pastor, eu tenho uma vida tão sofrida. Pastor, eu tenho uma depressão tão grande, eu não tenho vontade. O que eu mais escuto, irmãos, fui tomar soro lá por causa do negócio lá. As pessoas dizem, eu depressão profunda, eu tenho muita depressão, eu só penso em morte, eu só penso. Por quê? Não sabe que existe um reino. Você sabe que existe um reino. E Jesus veio aqui para falar desse reino. É tão importante que a palavra de Deus está dizendo que ele saiu 40 dias e ficou aqui com o corpo glorificado ensinando os discípulos. E nós vamos proclamar sobre esse reino.
Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Do aumento desse principado e da paz não haverá fim. Não haverá. Se é uma coisa que o ser humano anela, busca, é a eternidade. Ninguém quer morrer, a gente quer viver para sempre. Só que nesse plano a gente não vai viver para sempre. Máximo 100, 100 e poucos anos, canseira, a velhice. Mas lá é para sempre, com o corpo glorificado. Que o Espírito Santo traga entendimento cada dia mais na sua mente, para você não ser enganado por Satanás, que ele é mentiroso. Ele é mentiroso, mas a palavra de Deus é verdadeira, é real, e ela está explicando detalhadamente como será. Pastor, estou desanimado da vida, não quero mais viver. Então, você tem que começar a pensar no reino que vem para nós, um reino que é perfeito, glória a Deus. Vale a pena servir a Jesus, vale a pena crer. Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Por isso que a fé vem pelo ouvir, a mudança de mente, a metanoia, vem pelo entendimento, por ouvir a palavra de Deus. Pastor, que eu ouço tanto, então. E a gente às vezes ouve tanto e mesmo assim, vai pelos pensamentos, pelos enganos, pelas mentiras de Satanás. Quantas mentiras de Satanás você tem engolido? Quantas mentiras, durante o dia você já acorda e já começa a ouvir as mentiras de Satanás e você acredita. Você é um derrotado. Tudo vai ser destruído. Você pensa que o diabo não buzinou no meu ouvido esses dias? O que vai ser de você? Você vai deixar sua filha, vai deixar sua mãe. Queridos, é impressionante. Mas ele é mentiroso. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós estamos falando sobre a verdade. O inimigo das nossas almas, ele é mentiroso. Ele quer derrotar nós da nossa mente. Mas nós temos que viver com Jesus Cristo, de cabeça erguida, feliz, levantar as nossas cabeças, exaltai, porque a volta do Senhor Jesus está próxima. Alegria, não anda deprimido não anda, junta com o outro, começa a se lamuriar, lamenta assim. Não, você viu o que o pastor Silvio falou? Vai ter um novo reino. Uau, as plantas vão ser mais verdes, o rio, querido, vai ser um negócio espetacular, querido. Jesus está prometendo para nós, não é uma história. Por que ia se fazer, desde Isaías, desde os primórdios, falando sobre isso? E alguém já conseguiu contradizer a Bíblia? Fala para mim, alguém já provou alguma coisa contra a Bíblia? Eu dou exemplo de que as pessoas falam, olha, Babilônia nunca existiu, isso é uma história que os judeus contam um para o outro, até o dia que tinha um montulho ali, os soldados de Napoleão encontraram um montulho, e eles viam que os beduínos, são aqueles homens que vivem nas tendas, faziam certas paredes com os tijolos. Falaram, onde você acharam esses tijolos? Naquele montulho lá, era uma montanha. Acharam Babilônia. Não tem. Se você for num museu na Alemanha, você vai ver os portais da entrada da Babilônia. Majestoso, maravilhoso. Aí as pessoas falam assim, tudo bem, mas Nabucodonosor nunca existiu. Até que acharam um tijolo escrito, eu, Nabucodonosor. Irmãos, não tem como refutar a Bíblia. As pessoas dizem, Davi não existiu. Davi existiu. Fomos em Israel e encontraram onde era o palácio de Davi. Eu não preciso de arqueologia. Bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Você está crendo na palavra de Deus. Você vai sair daqui renovado, pensando, olha, eu tenho uma esperança tão maravilhosa, de morar para sempre, no reino eterno, que nunca vai ter fim. E esse reino é de justiça. Você se sente injustiçado, você se sente oprimido, você tem dores, lá você vai ser fardo de justiça. Vamos anelar. Pastor, entrou no caixão, morreu, acabou tudo. Não! Quando a gente fechar os nossos olhos, a gente já vai estar com Jesus, esperando para viver um milênio aqui, novo céu, uma nova terra. Jesus prometeu para nós, Ele quer que nós pensemos sobre isso e meditemos.
sobre o novo reino. Do aumento desse principado e da paz não haverá fim, sobre todo o trono de Davi e no seu reino, para afirmar e fortificar com juízo e com justiça, desde agora para sempre. O zelo do Senhor, Deus zela por isso. Põe um versículo para mim, por favor. Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7, ele fala no final: haverá sobre o trono de Davi e no seu reino, para afirmar e fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Deus zela pela sua palavra. Ele está prometendo e Ele zela. O Senhor dos exércitos está zelando, está falando, está carimbando, está confirmando sobre esse novo reino. E eu e você vamos sair daqui alegres, não deixando mais o inimigo nos enganar. Você não está servindo a Deus de bobeira. Você está servindo a Deus para gozar de um reino eterno.